And now for something completely different. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. É fantástico conhecer vocês. É simplesmente extraordinário. Talvez tudo isso faça sentido se eu explicar quem eu sou. Eu sou a doutora Alice Staple e sou psiquiatra. O meu trabalho é, em particular, estudar pessoas com delírio de grandeza. Sou especialista em indivíduos que acreditam fortemente serem super-heróis. Bom pra você. É 1, é 2, é 3, é 4 e... 1, 2, 3. Hey! Oh, meu Deus, você quer ser expulso? Desculpa, é que eu não sou muito educado. Ou será que não? Let's go! Mas... Bom dia, meninos e meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, tudo bem, garota? Eu tô na tranquilidade. Queria trocar umas ideias pra gente no baile da comunidade. A gente esqueceu os travestis e os marcianos. A gente tá vivendo no mundo livre ainda. Bom, vou falar o meu certo, que eu sempre falo. Cada um tem a sua própria forma de começar o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Campos. Já que é pra gente fazer os dois, é pra fazer os dois? Sim. Meninas, meninos, travestis e marcianos, eu sou o Sumpa e eu visto rosa. Eu tô de preto, na verdade, hoje. Não, minha calcinha é rosa. Tudo bem. Eu sou que nem o personagem. Eu tô que nem aquele cara da novela, o policial da novela que usa calcinha. Bom, a gente. Nossa, tem muito tempo que a gente não faz um podcast juntos, na verdade. You and me, we used to be together, every day together, always. Mas a gente pensaram que alguns autores diriam que a gente se divorciou, né? É verdade, mas a gente tá aqui de volta e a gente acabou de sair da sessão de vidro, o novo filme do M. Night Shyamalan. Isso. Que aliás apareceu no Profil, né? Ele aparece, costuma aparecer nos filmes. Ah, é? Sim. Antes da gente ficar procurando o Stan Lee, a gente já procurava o Shyamalan nos filmes dele. Ele é tipo o Oli, só que um Oli que em alguns filmes merece um soco. Sei lá. Ou pode ser afogado, tipo A Dama da Água. Tudo bem, se você for para alguns filmes que ele fez, realmente ele merece um socão. Fatality. Não, assim, o cara, ele acerta com essa trilogia, ele acertou, então foi bom ele ter voltado pra isso. Sim, a gente tava falando isso logo que o filme acabou, o Sumpa acha que ele só acertou nesses 3 filmes, mas o meu preferido dele ainda é A Vila. Eu acho A Vila... Cara, eu gosto muito do Corpo Fechado, eu particularmente gosto muito do Corpo Fechado, mas depois disso parece que, assim, alguns diretores, você cria uma necessidade de vendê-los. Eles viram um produto, eles viram uma marca. Só que nem todos são bons. Né? Não dá pra ser gênio todo o tempo, né? Não, principalmente para trabalho contratado. O problema é que ele fez muita coisa contratada. E aí quando a gente vê quando ele volta ao autoral dele, a gente até se anima. Porque fica, uau, ele vai voltar, as histórias que ele gosta de contar e tal. I'm back, bitches! Tem toda a diferença, né? Faz a diferença você gostar de contar alguma coisa. São os dois aqui, né? São autores, então é o que a gente tá falando isso, né? E
assim, diretamente já começando a falar com o filme, eu já começo aqui o meu compromisso em falar sobre o filme sem dar spoiler. Sim, senhor. Você que manda. Porque filme desse cara é aquele troço, né? Você não pode falar um A que já estraga a experiência do coleguinha. Então vamos falar B. Vamos falar B. Então, assim, B é legal. Sem spoiler, tá? Vamos lá. Senta que lá vem a história. Vamos fazer aquele resumo básico. Então a gente revê os personagens, tanto do Corpo Fechado quanto do... Gente? Você tem... na verdade, é um fechamento de ciclo, né? Sim. Você... Fragmentado. Você nunca imaginar que o Corpo Fechado foi sair daquilo. Antes de 2000, um filme apareceu, brincou sobre o conceito de super-heróis e de repente você trabalha com o arquétipo do vilão e o arquétipo do herói acaba ali. Não tem uma continuação. Vocês três estão convencidos de que possuem dons sobre-humanos como as que vemos em histórias em quadrinhos. David Dunn, o único que sobreviveu a um grave acidente de trem anos atrás. Você pensa que tem superpoderes. É uma sensação. Eu preciso tocar nele. O meu nome é Patrícia. Não tenho dúvida que exista dezenas de personalidades. Eu sou a Mary Reynolds. Por favor, senhor, a gente quase te pegou, irmão. Vivendo neste corpo com você. A Vera vai chegar a qualquer momento, pessoal. O que eu realmente questiono é vocês acreditarem que são mais do que apenas humanos. E, no entanto, é verdade. E aí você tem esses personagens que eles, ainda o Senhor Vidro e Elijah. Meus ossos se quebraram com facilidade. Tive 94 fraturas na minha Mas vida. o seu QI é extraordinário. E eles chegam numa clínica psiquiátrica que acabam sendo o objeto de estudo. Na verdade, o link não é aí. O link foi no Fragmentado, que era um filme que parecia ser solto. Sim. Aí tem uma pós-crédito do David, de alguém falando sobre o Senhor Vidro, o vilão que explodiu o trem, e o David falando que conhecia. Sim, foi bem no finalzinho, nos 45 do segundo tempo. Foi uma pós-crédito que uniu os dois filmes. Quando você imaginava que aquilo ali era outro filme só fechado, um filme muito bom, inclusive, você não imagina que o cara juntou com um filme de 17 anos atrás. Isso, muito bem explicado. E aí todos esses personagens se encontram num hospital psiquiátrico e são objetos de pesquisa de uma psiquiatra. Ela é, assim, o protótipo da Sarah Paulson servindo de Harley Quinn, né? Porque no final das contas ela me parece mais uma Harley Quinn que o Botox deu muito ruim. Ela é meu crushzinho, né? Porque eu sou fã de American Horror Story. Eu gostava dela. Eu tô fazendo coraçãozinho, gente, vocês não estão vendo. Eu gostava dela no Jack Jill. Eu gostava muito dela. Eu cheguei a ver algumas coisas, mas né, a minha referência dela é porque você é do horror. E aí eu sou do horror, é verdade. E aí a gente começa a... Não é muita novidade, a gente vai ser jogado novamente no universo de super-heróis através do ponto de vista do Shyamalan. E o mais interessante é que você para pra ver que Filadélfia, num ponto eles citam Atlanta, né? Uhum. Atlanta foi onde surgiu aquele Fênix, não lembro o nome dele todo, mas é o Fênix, alguma coisa, o mascarado, que foi a inspiração pro Hitman do Mark Miller. Teve uma época, por volta de 2010, 2011, que começaram a surgir um monte de justiceiros do mundo real. E os caras até se vestiam como personagens de quadrinhos. Eu vou catar alguma coisa dele, a gente vai ver. Então eu acho que foi isso que trouxe essa ideia do corpo fechado, de você fechar a história de volta pro Shyamalan. Uhum.
Porque, fala. Termina. Porque no final das contas, um dos discursos que o Vidro fala é muito do que está no inconsciente coletivo. Do quanto você pode absorver no inconsciente coletivo ideias que vão funcionar para o mundo real e do quanto você transforma coisas que existem no mundo real em fantasia, né? É legal você ver. Porque, assim, a gente vê tantos filmes de heróis, a gente está acompanhando aí a Marvel há 10 anos e tal. E aí vem esse filme e ele acaba meio que, não vou dizer criticando, mas ele aproveitando muitas coisas que essa fantasia tem. E é interessante ver como é um outro ponto de vista. E a gente sempre tem a mensagem de que todos podem ser heróis. Eu falei isso quando eu gravei sobre o filme do Homem-Aranha. E quem ouviu a minha fala sobre o filme do Homem-Aranha, é uma mensagem muito forte que todo mundo pode ser herói. E aí nesse filme tem também essa carga muito forte de todo mundo pode ser herói, mas de uma forma não tão positiva. Então a gente tem esses dois lados aí que... Você lembrou do desconstrucionismo, o movimento artístico? Eu acho que na verdade esse é um filme desconstrucionista, porque ele pega todos os elementos de história em quadrinhos e que você cria para poder acreditar que pode existir um super-homem e desconstrói ele até o ponto de que você começa a duvidar, você torna todas as coisas reais. Mas no terceiro ato você já não vê isso, porque ele é obrigado a rebutar o desconstrucionismo, o que reforça a ideia de que você tem realmente super-heróis do mundo real. Mas é legal frisar, porque para você detonar uma ideia, você desmontar todo um conceito, você tem que estar muito certo desse conceito, você tem que saber demais do que você está vendo. Então, assim, porque acontece isso, né? De repente você quer quebrar uma ideia, um conceito, mas não sabe ali, não está por dentro da situação. Isso não é desenho animado, é o mundo real. Não acredito. E no entanto, alguns de nós não morrem com tiros. Alguns de nós conseguem tortar até aço. E esse filme funciona por causa disso. Uma coisa que me irrita é que, assim, a gente sabe que é um filme de herói. Ele fala isso. Algum personagem solta isso, que é um filme de herói. E ele fica sempre repetindo. Porque não é filme de história de herói. Porque não é história de herói. Porra, é meio chato você ficar sendo relembrado de uma coisa que você já sabe e que tá tão descarado na tela. Então, assim, isso talvez seja uma coisa desnecessária. Porque a história de vilão. O vilão tem que ficar falando o plano dele, né? Você vê que o Sr. Vidro, ele se veste como um personagem dos anos 60. Ele se veste... Na verdade, você repara que ao longo do tempo, cada um dos personagens, menos a menina, vai assumindo as cores das suas contrapartes. O filho e a mãe do Sr. Vidro vai ficando com cores da mesma tonalidade que o vidro, e o filho do David vai ficando com a mesma tonalidade. Aliás, ele termina o filme com verde também. Sim, sim. Então isso mostra o quanto os conceitos vão entrando nos personagens. Né? A necessidade de você desconstruir o filme por ser de herói, tem uma cena que mostra muito isso. Por quê? Na hora que ele está na gibiteria, a gibiteria ela tem uma prateleira de heróis e tem uma prateleira de vilões. O filho do David, ele só entende a história no momento que ele vai na prateleira de vilões e vê. Pra você ver realmente como... aquilo que você falou, né? São as contrapartes. Você só vai ter o herói se você tiver o vilão, você vai ter o vilão, por aí vai. Me lembrou uma coisa, vou abrir um parênteses, porque eu fujo dos assuntos, né? Eu tava numa livraria uma vez e eu vi o livro das heroínas. Eu achei o máximo que tinha, né? Batgirl, Mulher Maravilha e tal, não sei o quê. E aí tinha o livro dos heróis e tinha o livro dos vilões. Mas os livros dos vilões teve uma coisa que, assim, acabou com todo
tal projeto. Na capa estava escrito assim: aprenda o que é certo e o que é errado. Como você vai colocar esse conceito de certo e errado direto assim, escrachado, sem conversar, sem tentar entender o outro lado? A gente vê vilões hoje, a gente entende, a gente gosta dos vilões hoje em dia porque a gente entende o que move os vilões. Estou falando muita besteira. Então assim, quando você mete um conceito de certo e errado, você perde a oportunidade de explicar para as crianças e para o público em geral o que aconteceu ali naquele meio termo para chegar no ponto que chegou. Então, falar que o Vidro é um filme de herói e também é um filme de vilão é legal por conta disso, porque você meio que entende os dois lados das coisas e não é uma coisa preta e branca, né? Na verdade, eu vou emendar no que você acabou de falar com um pouco de filosofia, tá? Vambora. Você vive numa sociedade judaico-cristã cheia de regras em que o principal personagem é um Messias. Ele voa, solta raio pelo olho, salva todo mundo. Até então ele não pode fazer sexo porque... Assim, tem um texto chamado Os Homens São de Papel e os super-homens vêm de homens de aço, mulheres de Kleenex, que é uma teoria sobre por que o super-homem não poderia fazer sexo com a Lois Lane, já que o espermatozoide kryptoniano poderia simplesmente perfurar o útero e continuar voando. É verdade, ia dar ruim. Então, quer dizer, você para. Por que eles desconstroem a questão do super-herói? Porque na hora que você vai criar o super-herói ele foi criado para crianças de 9 anos, como aquele personagem do garoto que fica direto na luz. É aquela personalidade do garoto, é a personalidade do leitor de super-heróis, da criança que começa a ler os super-heróis. Então o que você vai fazer? Você vai ensinar o princípio do bem e do mal para as crianças. Só que no momento em que você cresce, eu vou estourar isso aqui, tá? Mas vamos lá. Por favor, no momento que você cresce, a vida se fragmenta. Porque você tem milhões de caminhos que você tem de seguir. Daí o fragmentado, a horda, ela é um exemplo da vida que você vai seguindo. São personalidades que vão te levando para caminhos que você, pessoa, o Kevin, ele nunca seguiria normalmente. Mas ele tá ali para poder explorar todos os caminhos da vida. É o que acontece muito quando a gente vai ver um filme de, não só de herói, né, mas um filme de ladrão roubando banco, justiceiro e tal. A gente vai viver aquela vida que normalmente a gente não vai viver. Não, sim, mas a grande questão ali é que ele está vivendo todas as possibilidades. Ali ele está. Então, o que acontece? Por que isso não é um filme de super-herói? Porque, na verdade, o filme de super-herói, você tem a luta do bem contra o mal. Ali era um filme em que você estava tentando normalizar e quebrar os conceitos básicos do super-herói para você poder acreditar naquele filme. Porque senão você teria 3 personagens ridículos. Sim, e até a própria integração deles não ia funcionar, né? Primeiro que não ia funcionar, segundo que eles querem botar uma visão adulta bem a partir que é o que se tem a partir dos anos 80 pro filme. E é quando você vê Watchmen, é quando você vê os filmes que as histórias que desconstroem esse conceito. E só que eles querem contar a tal da história do super-herói do jeito deles, desconstruído, para poder montar depois. Então o que está acontecendo? Aquilo ali, primeiro, você vê que a história é um storyline grifado de o que está acontecendo ali, que o vidro fica contando. Agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, agora vai acontecer aquilo outro. É quase aquela caixinha de narração. É um plot.
ele tá narrando os plots da história dele. Entendeu? Ou como o Weiser chamava de Story Spine, né? Espinha da história. Tá narrando. A partir do momento que o vidro assume, ele começa a transformar a história numa história em quadrinhos. Porque quando o foco estava na Sarah Paulson, o foco dela era deixar os personagens reais e adultos. Quando volta pro vidro, o vidro transforma de novo a história numa história em quadrinhos dentro da credibilidade daquilo ali que você criou. Ou seja, dentro da desconstrução do bem e do mal que o herói faria. É a partir dali que a gente consegue ver até a grande reviravolta do final do filme. Porque aí ela se torna plausível. Porque no fundo não é um filme de heróis. É um filme de origem, como ele diz. Origem de quê? Entendeu? É um filme de vilões. Que consegue fazer realmente toda essa... Desde lá o Corpo Fechado, né? Até agora conseguiu ligar todos os pontos. E aí fica um bom filme, principalmente. E assim, eu achei legal porque ele é um bom filme. E assim, quem é muito fã da saga, de toda a história, vai realmente se animar, porque eu vejo muito disso quando é filme autoral. É por isso que eu falei isso lá no começo. Quando você acompanha o trabalho de um diretor, você tá mais aberto a gostar das coisas ou não. Então assim, foi uma das minhas reclamações com A Casa que o Jack Construiu, porque eu vi um filme e as outras pessoas do cinema viram outro, assim, porque ele dependia muito de você ter visto os outros filmes do diretor. E aí, não é o caso desse. Eu acho que ele, claro, ele dependia muito de você ter visto o primeiro. Ele depende. Não, é isso que eu vou falar agora. Ele só depende de você ter visto mesmo o fragmentado. Então, assim, ele não depende de você ter visto todo o trabalho. Não, mas o Corpo Fechado ver o Corpo Fechado ajuda muito. O acidente de trem que o David sobreviveu. Não, claro, sim, mas assim, pode. Realmente, é aquela coisa da virada, mas enfim. Mas assim, eu acho que ele funciona nessa questão toda, né? Então eu não vi, a única coisa que realmente me atrapalhou um pouco foi essa repetição de ficar sempre se lembrando, mas você veio com outro ponto e ok. Pois é, a afirmação ela renasceu a partir da negação. No momento que você está falando que aquele universo não é isso, porque se você reparar, qual é o storyline dessa história? O sujeito, ele tem uma vidinha secreta e tá caçando o outro personagem que tem outra vidinha secreta, que é o vilão. O cara acha que é o herói, o cara acha que o outro é o vilão. Então você começa com a história muito preto e branco. Eles foram colocando cores na história. Por quê? Aí eles são caçados logo no primeiro ato e presos. Eles passam todo o segundo ato num hospício sendo treinados para se tornar humanos normais, eleitores do Trump. Não é? É tudo normal ali. Não, no caso da normalidade. A normalidade assustadora, porque você começa a ver em pedaços alguns elementos que são a revolta do povo contra a evolução. Então você começa a ver que eles estão lá com... Aí calha de que o vidro ele começa a mostrar que está vivo. Sim, continue. O vidro começa a mostrar que está ativo. Aí você começa a ter um suspensezinho do que está acontecendo. E a partir daí ele solta a fera, que é aquele plano maluco. Ele é bem certinho dentro Ele é pontual. É um filme pontual. Ele não sai da fórmula. Só faltou ficar vendo no relógio os minutos. Tem aquela coisa, né, dos 10 minutos, né? Eu costumo fazer isso. Como assim? Não tem essa coisa de 10 em 10 minutos, então você tem que fazer uma reviravolta e tal. Não, e o Shyamalan... Eu gostaria de ter feito isso nesse filme. A gente pode até fazer isso depois de assistir e fazer. Mas assim,
Aí eu já digo que ele tá usando o estilo dos beats do Norman McKee. Sim. Porque você tem de estar sempre tendo uma ação que leva a uma reação, que leva a história pra frente, e isso pautado em minutagem. Já é o estilo do McKee. Aí o que acaba acontecendo? Você tem a estrutura da história para te levar a desacreditar e voltar a acreditar em alguma coisa de tempos em tempos, porque ela está sempre negando alguma coisa. Você reparou isso? Sim, e assim, e é bom fazer isso, porque como a gente está acostumado com os personagens, é uma maneira de realmente a gente continuar interessado neles. Porque assim, se você, assim, eu Felipe, tá? O James McAvoy foi fantástico, assim como ele tinha sido. É espantoso. É muito legal, sério, é muito legal você ver. Mas, tá, é o segundo filme, então assim, ainda é muito legal você ver, mas perde um pouco tanto que eles não usaram tanto o McAvoy. Né? Então assim, então é bacana ter justamente essas novidades no filme. A história... Fala, termina. Não, justamente isso, é só pra fechar, porque assim, ele é muito legal ver assim, a interpretação dele, achei fantástico. Só que assim, perde a originalidade do primeiro, então assim, você ainda continua achando muito bacana, mas o que eu tenho de novidade pra colocar nele, né? E é bem isso que dessa vez você tem dois elementos do McAvoy. Primeiro, que vão elogiar o cara, que ele consegue fazer com que todos os personagens tenham uma voz diferente e você sabe quem é quem olhando pra cara dele. E é rápido, né? É muito rápido o troço. E segundo, que o McAvoy aqui foi uma ferramenta de roteiro. Ele não foi o personagem do filme, ele foi uma ferramenta de roteiro, como o David também foi uma ferramenta de roteiro. O protagonista desse filme é o vidro. Ele só é introduzido depois de um certo tempo da história. E o antagonista da história estava lá o tempo todo. Então você acha que é uma luta do bem contra o mal. Só que no final das contas, é uma luta do mal contra outro mal. Isso aí, fechado. Entendeu? Você troca o protagonismo da história umas 3 vezes nesse filme. Você pode dizer que são 3 histórias seguidas emendadas num filme grande. Qualquer outro cara teria estendido um filme inteiro para cada um dos atos desse filme. E é um filme que assim, eu não contei o tempo dele, assim, não é um... É grande. Curtinho. E assim, é um filme realmente extenso e ele não te cansa, ele não tem assim uma coisa que você fique, que você dê uma relaxada, não, ele mantém o nível mesmo, então assim, é um bom ponto positivo pro filme, né? Você fica preso na cadeira, você não imagina o filme terminando tão rápido, sabe? Eu acho até que se eles tivessem usado um pouquinho mais de tempo, eles podiam ter explicado aqueles personagens do Trevo, né? Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. Então é isso. Não, mas acho que a gente não tem muito mais o que falar dele também, né? Então, assim, vamos lá. Qual a sua nota dele pra ele, de 0 a 10? Eu acho que é 9,5. Isso aí. Eu também. Dou 9. Dou 9 pro filme. 9,5. Por que 9,5? O que faltou? Não, acho que não faltou, não. Acho que foi... Não, mas aí, voltando aqui a gente conversando, né? Acho que seria isso mesmo que eu falei. Essas questões do que eu vi, que você viu de outra forma. E assim, não tô falando que eu esteja errado, ele está certo, ao contrário, são formas de ver. Mas realmente o filme é bom, ele fecha de forma bem interessante a história que ele vem criando. Os personagens são bem interessantes, as atuações são ok. E é isso. Então vou manter aí meu 9,5 aí, assim como o Sumpa fez. Eu acho assim, o 9,5, meu 9,5 é porque faltou explicação de um elemento que foi importantíssimo para a história e que ficou meio solto quando foi mostrado. Foi o que eu te perguntei?
sei, não. Foi a história do trigo. Ah, não, mas isso não é agora, isso é depois. Não, sim, mas é engraçado, porque você para ver que aquilo lá foi jogado. Cara, pra mim foi jogado pra ter um próximo filme, então não foi. Precisa ter nome, vilão precisa ter nome. Tá bom, então vou aceitar seu nome mesmo. Isso, vai, fala. Não, eu acho interessante porque ele criou o terceiro protagonismo. Na verdade foram 4, né? 4 protagonistas, se você for parar pra ver. O último grupo de protagonistas provavelmente vão ser os caras que vão startar o próximo filme. Sim, isso aí. Verdade. Eles vestiram os sapatos dos predecessores deles. E aí por isso que eu falei que não ficou solto, porque ficou muito óbvio pra mim que, gente, daqui a uns 2 anos vocês vão ver esse universo de novo. Então, pra mim não foi estranho. Cara, eu acho que no momento que ele transformou isso no universo, ficou uma coisa muito boa, porque ele não precisa explorar mais o vidro fragmentado. Ele tem tanta coisa de super-heróis que ele pode explorar. Expandiu e, pô, essa história pode ir pra outra cidade, como a personagem já falou que iria, né, pra outra cidade ver. Ela pode fazer tanta coisa, essas histórias podem fazer tanta coisa. E eu adoraria que essa outra cidade fosse Atlanta. Vamos mandar um e-mail. Não, porque Atlanta foi onde surgiram aqueles super-heróis. Mas se bobear, se ele tá tão ligado nessas referências todas, possivelmente, né? Mas nos torce por isso. Nos torce. Ganesha vai abrir as portas para que o nosso querido Industrial Elements faça um filminho bom com as nossas ideias e referências. Ganesha, xararã, xararã, Ganesha. Ganesha, xararã, xararã, Ganesha. Acho que é isso, né? Quase meia hora de... É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. É isso. Então, beleza. Então, um abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima se não for antes, né? Tchau. Tchau. You're cheating me. Paul. Fixed my dwelling for the night. Lights in pairs come passing by where I hide. I need some time now on my own. Leave my loneliness alone to lick my wounds. Night has found me just in time to help me close my eyes one more time. Living a boy's adventure tale. In so many ways, living a boy's adventure tale. In so many days, living a boy's adventure tale. Can't escape if
if I wanted to live in a boy's adventure tale. I may be dreaming, but I feel awake. I've been lost in so many places, seeking love in so many faces. Changing weather, the rain pours down, my head in hands, pressed to the ground. And where am I supposed to go now? Living a boy's adventure tale. So many ways, living a boy's adventure tale. Living a boy's adventure tale. Living a boy's adventure tale. Singing a lullaby for me. Adventure tale. Because of you, I'm living a boy's adventure tale. Oh, you know it's true, I'm living a boy's adventure tale. In so many ways, so many days that I love you. So many ways. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal. Já posso ir pra casa?